Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema hoje é leitura com José Eduardo Simões. E o objeto de leitura é a terceira parte do meu livro Cristo Mentiu? Vamos lá? Justiça Divina. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Justiça, palavra vã. O forte não oprime o fraco, o rico não oprime o pobre, o mais, enfim, não oprime o menos. Humanidade injusta. Mais injusta, porém, é essa sede de justiça neste mundo injusto. Quanta angústia ela causa! Cruel, então, este nosso Deus. Sim, pois gerou seus filhos com desejo impossível de ser satisfeito. E tu, Jesus, como pudeste prometer tamanha ilusão? Quando, entretanto, consegue-se ver a substância das coisas, percebe-se que não há somente funcionamento físico, mas também espiritual no universo, isto é, funcionamento orgânico de leis íntimas e exatas como são as do plano material que a ciência estuda. E se no plano material tudo tende ao equilíbrio, o mesmo se dá no campo do espírito. Tremei, pois, vós a quem a injustiça de um instante deu razão. Pela lei de compensação universal, chorareis amargamente um dia. Alegrai, pois, vós a quem as injustiças humanas tanto fizeram sofrer. Pela mesma lei, certamente tereis vossas dores compensadas. Isso é o que estabelece a justiça divina, os equilíbrios que regem o universo. Nota: tudo no universo é manifestação de forças em ação. A diferença está no meio em que se manifestam. Assim, forças materiais se manifestam no mundo material, enquanto as espirituais, que são extensão daquelas, se manifestam no mundo espiritual, do pensamento, dos valores humanos. Como, por exemplo, as forças que criaram o planeta Terra podem ser diferentes daquelas que criaram o homem, não são a não ser no sentido de estas últimas serem forças que aprenderam a se equilibrar entre si de formas cada vez mais complexas, orgânicas, e, assim, aprenderam a criar vida como a conhecemos. E são exatas no sentido de que geram o que geram, porque não poderiam gerar outra coisa. As forças que criam baratas, por exemplo, são exatas porque não podem criar cavalos. E as forças que geraram o nosso planeta não poderiam gerar nem aquelas e nem esses, mas são as raízes, os princípios para gerar aquelas e esses. O que existe, na verdade, então, é organismo de forças em que cada uma, ou conjunto delas, sabe gerar apenas aquilo que tem capacidade de gerar, mas se utilizando de forças outras como sustentação, como base. Agora, isso não significa que não existam momentos de desequilíbrio em que a desorganização se faça presente. Daí a destruição, a dor, a morte. Mas o que impera, no fundo, é ordem, equilíbrio, organização, ou nada seria criado. Então, quando uma força qualquer momentaneamente causa desequilíbrio, ela se torna vazia, carente de equilíbrio, por assim dizer. Carência, vazio este que fatalmente está condenado a ser preenchido por novos equilíbrios. Por outras palavras, qualquer desequilíbrio condena a si mesmo a retornar forçosamente ao equilíbrio em algum momento. Toda injustiça, assim, está fadada a se tornar justiça, por forças contrárias, em algum momento também. Pobre riqueza.
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. O universo é estonteantemente rico sob todos os seus aspectos. Graças à riqueza de seres em seu seio, é que a natureza se mantém. Por meio de riquezas é que o homem constrói tudo o que é belo em seu mundo. Por que haveria Jesus de condená-la, então? É preciso compreender. Segundo o balde, Jesus não era contra a riqueza, mas contra o mau uso dela. E, por isso, o problema não está na riqueza em si, mas no homem, que a emprega mal. Então, a riqueza não precisa ser desprezada, até porque a privação, ao invés de gerar desprendimento, produz apego ao dinheiro e com todas as suas tristes consequências. A riqueza, honestamente obtida e sabiamente distribuída, deve ser até desejada, pois abre caminho para maior bem-estar social, para a paz mundial, para o amor incondicional. Tal riqueza, restituída à sua pureza, não pode ser condenação, mas sim benção de Deus. Pai protetor, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Ora, e tenha dó de todas as maluquices ditas por Jesus, essa, sem dúvida, é a maior. Num mundo como este, é de fazer rir. Entretanto, apesar da dificuldade de se aceitar este seu ensinamento, é preciso entender que o universo não é caos, como ainda talvez se possa acreditar, mas ordem estruturada em forma de organismo. E porque o homem é célula deste organismo universal, do corpo de Deus, este, para seu próprio bem, tem interesse em ajudar aquele, espontaneamente, desde que a conduta do primeiro assim o permita. Então, se é mesmo assim, o problema das necessidades materiais se resolve vivendo como o quer Deus, isto é, em harmonia com outras células do seu organismo. Então, se é mesmo assim, executando corretamente a própria função, qualquer que seja ela, como foi oferecida por Deus, será possível existir como célula que, por ser saudável, é protegida pelo seu organismo. Então, se é mesmo assim, de Deus receber ajuda por acréscimo não significa obter dádiva arbitrária, mas merecê-la por se viver disciplinadamente em seu organismo. Nota: imagine-se uma sociedade se organizando e existindo como qualquer organismo saudável. Nela não haverá espaço, a não ser, talvez, momentaneamente, para preocupações que tanto fazem sofrer qualquer ser humano em suas sociedades doentes. Bem, pessoal, é isso. Obrigado pela companhia. Espero revê-los em nova oportunidade. Grande beijo, fiquem bem.